Olá, eu sou o professor Edgar Esmanioto, estou aqui no Frontcast para falar com vocês dos acontecimentos que ocorreram agora na Rússia, aí entre o dia 23 e 24 de junho. Estou aqui na noite do dia 24 de junho para falar com vocês sobre essa crise que ocorreu na Rússia, né? Essa crise entre o governo do Putin e os mercenários do grupo Wagner, né? Já a internet, né, já tem uma infinidade de vídeos, comentários em redes sociais e tudo mais, né, como é normal nessa era nossa de internet, sobre os ocorridos, né? Houve matérias e reportagens e vídeos falando que se iria iniciar uma guerra civil na Rússia, que o Putin ia cair, que era o fim, né, da invasão da Ucrânia pela Rússia, porque agora o Putin seria o governo do Vladimir Putin ia cair e tudo mais, né? E agora, né, na noite do dia 24, nós estamos gravando aqui, já dá pra gente ter uma certa ideia do que ocorreu, né? Lógico, uma ideia ainda vaga, né? Na verdade, assim, talvez nos próximos dias, outra vez, só quando essa guerra acabar que nós vamos ter absoluta certeza de tudo o que ocorreu. Mas eu quero fazer uma leitura com vocês desse acontecimento a partir da filosofia do Maquiavel, tá? A partir de um trecho específico, né, do Príncipe, do Maquiavel. Mas antes, um breve comentário sobre tudo o que está acontecendo. Né? Então, você tem, desde o início da guerra da Ucrânia, você tem a utilização pelo governo do Vladimir Putin de tropas, sejam tropas mercenárias do grupo Wagner, ou seja, tropas auxiliares dos chechenos. Isso é muito importante porque no Príncipe, né, o Maquiavel tem um capítulo específico, que já já eu vou ler um trecho aqui para vocês, sobre tropas auxiliares e tropas mercenárias, né, sobre o príncipe que utiliza esse tipo de tropas. Bom, toda a crise aconteceu ali em torno da cidade de Rostov, né? A gente sabe que houve já alguns entreveros entre o Prigozhin e o Shoigu, né? O Prigozhin é o líder do grupo Wagner, o Shoigu é o ministro da defesa russa. O Prigozhin ali disse que tinha cerca de 25 mil soldados em Rostov. Esses entreveros começaram, né, por umas semanas atrás, pela questão de falta de munição, né, que ele cobrava que a munição não fosse entregue, né? E aí teve toda essa confusão que envolveu, inclusive, parece que trocas de tiro, né, entre o grupo Wagner e algumas tropas russas. Mas houve uma negociação. Nessa negociação houve a intervenção do presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, e parece que agora, né, o Prigozhin vai para a Bielorrússia e mais ou menos as coisas vão se acentuar, né? E nós podemos até colocar aqui algumas hipóteses do que aconteceu. Bom, alguns falam que havia uma tentativa de golpe de Estado, né? É meio estranho uma tentativa de golpe de Estado por um grupo mercenário. A menos, é claro, que houvesse aí algum entendimento com forças muito maiores dentro da Rússia para que os tropas mercenários começassem uma crise e pudessem dar um golpe contra Putin, tá? Há uma possibilidade, né? Bom, é um exército mercenário, e essa é justamente a crítica do Maquiavel. E os exércitos mercenários, eles são contratados. De alguém estar pagando mais para, talvez até de um potencial inimigo da Rússia, ter oferecido mais dinheiro para que o Prigozhin se virasse contra o governo do Putin, há essa possibilidade. Mas, levando-se em consideração que é uma tropa mercenária que ainda assim boa parte dos mercenários são da própria nação russa, essa hipótese é bastante, talvez assim, seja a hipótese que eu daria menos porcentagem de ser ela. Há uma terceira hipótese, né? Fora que foi uma tentativa de golpe do próprio Prigozhin, talvez com outras forças ali da Rússia, e fora a hipótese de ser
dele ter sido contratado por uma outra potência, né? Que é a hipótese que eu considero que é a de menos valor, né? Porque pelo fato dele ser russo e boa parte das tropas serem russas, há a hipótese talvez de uma chantagem, né? Eu ameaço para rever os contratos aí, rever se eu consigo fazer uma renegociação nos contratos. Afinal, qual que é o problema de uma tropa mercenária? Quando a guerra é rápida e com poucas baixas, você consegue pagar, né, as suas tropas, pagar as indenizações devidas para as famílias daqueles que morreram e ainda ter um alto lucro. Uma guerra que começa a ser demorada como a da Ucrânia e com um alto número de baixos, talvez aquele contrato inicial que você fez, o dinheiro recebido não seja mais o suficiente para você pagar, inclusive indenizações e outras, né, e salários e tudo mais que ficou aí devido para as famílias, principalmente para aqueles que faleceram em combate, tá bom? Mas então vamos ao Maquiavel, tá? Vamos ao Maquiavel. Maquiavel é considerado pela maioria dos especialistas como fundador da filosofia política moderna. Ele também é o fundador da filosofia da guerra moderna no Ocidente. Tá? A gente conhece muito a obra A Arte da Guerra do Sun Tzu, mas o Maquiavel também tem uma obra intitulada A Arte da Guerra, que é essa daqui. Inclusive, pessoal, quando a gente atingir os 1000 inscritos, né, e por isso você precisa nos ajudar divulgando esse vídeo e se inscrever se você não for inscrito, nós vamos gravar aqui para vocês uma aula especial sobre as questões militares que o Maquiavel apresenta no Príncipe, que nós vamos comentar agora, tá? Que é o livro fundador da filosofia política na modernidade. No capítulo 13 do Príncipe, intitulado Das Tropas Auxiliares Mistas e Nativas, o Maquiavel vai justamente falar das tropas mercenárias. Né? Então, vamos destrinchar aqui o argumento do Maquiavel. O Maquiavel diz que tem 3 tipos de tropas. As nativas, ou seja, da próprio país, formada pelo cidadão daquele país, tá? Então, que seriam as tropas que a maioria dos exércitos modernos usa, né? Tem as tropas auxiliares, que são quando essas nações elas utilizam tropas de outros países, e as tropas mercenárias, que são aquelas pagas a soldo. Então, no caso da guerra da Ucrânia, as tropas nativas é as próprias tropas russas, né? No caso dos russos, né? As tropas auxiliares seriam o exército, o que eles utilizam da Chechênia, que são tropas que vêm de uma república que está dentro da Rússia, mas é uma outra república. Inclusive, o Maquiavel viria o uso de tropas chechenas como um erro. Por quê? Porque essas tropas, a lealdade delas está muito mais com a sua república de originária, com o seu próprio povo. Inclusive, a Rússia travou 2 guerras contra a Chechênia há menos de 2 décadas, né? E será que essas tropas, eventualmente, elas não poderão um dia se virar contra, tendo recebido, agora estando numa guerra, né, e tendo recebido material bélico e participado ali de uma guerra com todo o treinamento, né, a experiência que o soldado adquire numa guerra, uma hora se voltar contra os próprios russos? O Maquiavel já veria a utilização desse tipo de tropas como algo que não deve ocorrer, né? O Maquiavel, inclusive, cita o caso da Grécia, por exemplo, que em determinado momento usou tropas auxiliares turcas, e depois, quando acabou, né, ali a guerra, as tropas auxiliares turcas não foram embora e acabaram dominando a Grécia, que passou a ser uma vassala do Império Turco, né, e continuou assim vassala do Império Turco Otomano, né, até o final do século XIX. Né, justamente por utilizar tropas auxiliares. O Maquiavel diz que não se deve utilizar tropas auxiliares. Outro tipo de tropa que o Maquiavel diz que não se deve utilizar são tropas mercenárias, porque elas não têm lealdade. A lealdade delas são com soldo, com o dinheiro. Então elas não têm lealdade. Então é outro tipo
de tropas que não se deve utilizar, né? Então, ó, eu vou ler um trechinho aqui do Maquiavel, tá? Falando sobre as tropas mercenárias. Quanto às forças mercenárias, depois da vitória precisam de mais tempo e de melhor oportunidade para prejudicar-te. Por quê? Porque ele diz que as tropas auxiliares, elas são ainda, elas podem te prejudicar ainda mais rapidamente do que as mercenárias, tá? Pois não constituem um corpo perfeitamente unido. E além disso foram organizadas e são pagas por ti. Nestas, se constituíres chefes a um terceiro, não poderá este ter desde logo tanta autoridade que te possa ofender gravemente. Em resumo, nas tropas mercenárias, o que é perigoso é a covardia, nas auxiliares o valor. Os príncipes prudentes repeliram sempre tais forças, para valer-se de suas próprias, preferindo antes perder com estas a vencer com o auxílio das outras, considerando falsa a vitória conquistada com forças alheias. Não deixarei nunca de ter em mente o exemplo de César Borgia e suas ações. Este duque entrou na Romanha à custa de armas auxiliares, conduzindo as tropas francesas, com as quais tomou Imola e Forli. Depois, com essas tropas não lhe inspirassem confiança, voltou-se a mercenárias, que julgou eram menos perigosas, e tomou a seus serviços os Orsines e os Vitellis, né? Nome de líderes tropas mercenárias da época, né? Como os Wagner agora. Quando, tendo usadas destes últimos, julgou-se dúbias e infiéis, extinguindo-as e dedicando-se às que eram verdadeiramente suas. Pode-se daí concluir facilmente a diferença entre umas e outras, considerada a transformação na fama do duque, de quando tinha apenas os franceses, para quando empregava os Orsílios e Vitellis, e quando afinal ficou com soldados seus e sobre o seu próprio comando. Ver-se-ás que sua fama foi aumentando sempre, e nunca foi tão estimado como quando se viu que ele era senhor absoluto de suas tropas. Inclusive, o Maquiavel diz que politicamente o líder que se utiliza de tropas ou auxiliares ou mercenárias, ele perde, né, diante do seu povo a virtude, né, porque ele não está te utilizando de tropas próprias que ele deveria se utilizar, né? E o Maquiavel coloca em questão a lealdade desse tipo de tropa, né? A lealdade dos tipos de tropas auxiliares e de tropas mercenárias, né? Uma a lealdade pode estar com outra nação, né, que são as tropas auxiliares, e a outra lealdade está com o soldo. Inclusive, essas tropas, caso pagamentos não sejam feitos e tudo mais, elas vão se revoltar, né? Aí ele vai citar o caso de Herão de Siracusa, Herão Siracusano, né? Este, como disse, investido das funções de chefe dos exércitos siracusanos, percebeu logo que a milícia mercenária não era boa por serem os chefes semelhantes aos nossos italianos. Parecendo-lhes que não podia mantê-los nem desfazer-se deles, fez-los cortar em pedaços. Assim pôde fazer guerra, depois com tropas próprias. Quero ainda recordar uma passagem do Antigo Testamento. Ele vai recordar então uma passagem do Antigo Testamento falando sobre Davi e Golias, falar, né, que o Davi se recusou a usar uma armadura oferecida pelo rei para usar a sua roupa própria, a sua própria funda e etc. Né? E ele vai contar essa história justamente para justificar um adágio, que é o seguinte, abre aspas então para o Maquiavel: enfim, as armas de outrem ou te caem pelas costas, ou pesam sobre ti, ou ainda te sufocam. Ele está dizendo aqui, é melhor você usar as armas suas do que as de outros. E ele diz que que é muito mais digno perder com tropas próprias do que ganhar uma guerra se utilizando de tropas que não são suas. E ele faz nessas críticas, ele cita então o Herão de Siracusano, né, que percebeu que as tropas mercenárias não eram confiáveis e logo as trocou por tropas suas. Agora, ele vai dar um outro exemplo, né, sobre a França. Então, abre aspas. Os exércitos de França, pois, têm sido mistos, compostos de mercenários e soldados próprios.
são eles muito melhores que as simples tropas auxiliares ou mercenárias e muito inferior aos exércitos próprios. Ele vai dizer que a França só se tornou verdadeiramente um país militarmente poderoso quando abandonou tanto a utilização de tropas auxiliares. Ele diz que tropas auxiliares é a pior, né? Porque elas têm, porque elas, a lealdade delas é com outra nação. Os mercenários é um pouquinho melhor, mas também não se deve se utilizar. E aí então ele comenta, né, que a França só se tornou uma potência militar quando passou a usar tropas próprias, inclusive criando, né, o serviço militar obrigatório, né? Você criando um exército próprio e tudo mais, e não mais precisando usar tropas mercenárias. Tá? Porque enquanto ela usava tropas mercenárias, o exército era inferior aos outros. Tá? Então, ao contrário do que a gente vê muito na internet ultimamente, as pessoas vangloriando o grupo Wagner, né, dizendo que, que a Rússia é poderosa por causa do grupo Wagner, o Maquiavel ele avalia que utilizar esse grupo de tropa demonstra a fraqueza de um príncipe e do seu exército, e não o poder dele, que a verdadeira força de um exército está em usar uma força de um exército de patriotas, né? De cidadãos da própria nação, e não de se utilizar de pessoas pagas, ou no caso do grupo Wagner, né, ainda que sejam mercenários russos, ainda estão lutando por um soldo. Tá? Então, ele também vai citar o caso do Império Romano. Ele vai dizer, olha, o Império Romano foi um império que se expandiu, sobreviveu e tudo. Quando o Império Romano entrou em decadência? Quando ele começou a usar tropas mercenárias godas. Tá? A partir do momento que o Império Romano começa a se utilizar de tropas mercenárias, é que ele entra em decadência. Então, toda a argumentação do Maquiavel vai justamente contra a utilização desses tipos de tropas. Né? Por quê? A lealdade delas não está verdadeiramente com o príncipe. Então, eu acredito que se hoje o Maquiavel estivesse aqui, ele ia dizer que o Putin comete um terrível erro ao se utilizar de tropas mercenárias e se utilizar de tropas auxiliares. Né? E que talvez, me parece que é justamente isso, né, que o Shoigu está fazendo. Né? Me parece que o atual ministro da Defesa da Rússia quer justamente concentrar mais, né, as tropas russas ali, quer se utilizar muito mais do exército russo do que esse tipo de tropa. Talvez o Shoigu estiver ali usando os princípios do Maquiavel. E um desses princípios do Maquiavel é diminuir o poder e a influência de tropas auxiliares e mercenárias. Né? E aí a gente pode levantar a hipótese se o líder do grupo Wagner não notou isso, né? Que ele estaria perdendo ali talvez influência, poder, e que as suas tropas não teriam mais o que tá tendo, o que teve até então, né, de estarem ali sendo considerados, né, inclusive pela imprensa, né, como tropas prioritárias, mas que passariam assim a ter um papel secundário, até terciário, e por isso talvez também essa rebelião. Então, pessoal, Maquiavel nos ajuda a entender o que está acontecendo. Tá? E o que está acontecendo, né, penso eu, né, também hipótese, é que Shoigu, leitor de Maquiavel, né, possa aí estar justamente se preparando para centrar as operações principalmente nas forças nativas, nas forças russas, e não utilizar tanto assim nem mercenários e nem tropas auxiliares, pois se tem uma coisa que a história nos ensina é que seguir os conselhos do Maquiavel sempre ajudam um príncipe, né, a obter a vitória que ele espera. Né? Por isso a importância da gente ler e reler Maquiavel. E se você quer ler e reler Maquiavel aqui conosco no Frontcast, nos ajude a atingir os 1000 inscritos, porque atingindo os 1000 inscritos, eu darei uma aula especial
sobre temas militares no Príncipe de Maquiavel. E depois a gente pode até, conforme a gente vai crescendo o canal, explorar a arte da guerra do Maquiavel. Livros indispensáveis para entender a guerra e a política no mundo contemporâneo, moderno e contemporâneo. Pessoal do Frontcast, até o próximo vídeo.